Olá! Estamos de volta com mais um podcast. Hoje ele, para mim, é especialíssimo, de verdade, tá? Todos foram, mas esse para mim tem um gosto melhor, um gosto mais gostoso, tá? Mais gostoso até, mas não, antes, vamos pra vinheta. Eu já ia dar início de tão bom que é, mas vamos pra vinheta. Pronto, estamos de volta e hoje eu vou de trás para frente, tá? Hoje eu vou começar adoçando logo a vida do meu convidado, tá bom? Aqui é uma lembrancinha que o Jair e a Débora, ela sempre manda para os meus convidados aqui. E eu vou começar de trás para frente, eu acho que ele nem come, porque ele tá de dieta, tá lindo. Nossa, como ele já era bonito, mas agora, gente, ele tá uma coisa, tá? E ele é meu amigo, é uma pessoa que... Nossa, eu conheço ele já de um bom tempo, logo quando eu cheguei aqui. E assim, talvez até você vai estranhar, você que está aí vendo aí o nosso podcast, dizer assim, mas chamou ele para vir fazer o podcast, mas desde sempre, eu sempre digo que eu não tenho concorrente, eu tenho parceiros, eu tenho amigos, eu tenho amigos de luta, de guerra, de batalha. Eu sempre pude contar com ele sabe que ele sempre pode contar comigo. E nós andamos de mãos dadas. E eu quero apresentar, todos vocês já conhecem, mas eu quero dizer que o meu podcast hoje é com o meu amigo Jonathan. Oi, amigo! Ô, amiga, que alegria, que felicidade. Olha, tá aqui, ó. Eu tô mais feliz ainda agora que a dona Jeta aqui põe em porta. Isso que delícia. Ela é muito maravilhosa. Gente, chegou na parte que me toca. Tu viu como Na é parte que me toca, eu sou viciado, sou louco por Olha você. pro teu lado, Jonathan. Obrigado. Jonathan, muito obrigado, tá, por ter aceitado o convite. Eu corri atrás de você aí há alguns dias, mas eu sei que o seu corre-corre. O Jonathan é o proprietário da Ótica do John, a ótica que mais cresce no Vale do Jaguaribe, tá, no interior do estado. E ele, assim, quando eu conheci o Jonathan, ele trabalhava ainda como funcionário também. Eu também sei muito bem o que é isso, porque eu também fui funcionária da ótica, que hoje eu sou proprietária. E quando eu conheci o Jonathan, ele era funcionário de uma loja, de uma ótica aqui. E o primeiro contato que eu tive com o Jonathan, eu queria demais trazer ele para trabalhar comigo. Convidei, eu chamei, eu tentei comprar ele, sabe, de tudo quanto é jeito. Mas naquele dia, Jonathan, eu descobri que você era um empreendedor. Entendeu? Eu disse, esse cara, ele não vai parar aí, ele vai alçar voos, né? Porque a gente conhece um empreendedor à distância, né? Pela forma, pelo jeito de ser. Eu me lembro benzinho, Jonathan, no dia que eu fiz um desfile aqui na frente da loja e eu lhe convidei e você estava lá encantado. Você disse assim, Regina, é tudo que eu gosto, é tudo que eu quero, é isso daí, né? E aí hoje ele tá aí com o óculos do John, uma loja linda que é minha vizinha aqui, tá? Ele vai contar toda essa trajetória para vocês, mas eu quero de antemão já dizer da minha admiração, do meu respeito, do meu carinho, tá? Um cara jovem demais, entendeu? E que tá aí com muita coragem, a coragem que eu nem tenho mais, né, Jonathan? Eu já te disse isso, né? Que a coragem dele, eu vejo muito o meu jeito nele, né? Porque quando eu era mais jovem, um pouco, que eu tinha mais força, né? Vamos dizer assim, eu tinha assim, o mesmo empreendedorismo que ele tem hoje. Os fatores mudaram, a gente às vezes as regras mudam na vida da gente, né? Então assim, ele sempre foi um cara muito empreendedor. E Jonathan, eu queria que você falasse, mas eu não quero que tu fale da ótica do John direto não, eu quero que você me conte como você chegou na ótica do John, lá no começo você vendia joia, né, de porta em porta. Tem uma história tão linda, tão motivadora, que vai motivar você a não ter medo, tá? É por isso que eu queria tanto que ele viesse. Jonathan, fala aí pro nosso povo. Gente, oh meu Deus, eu fico assim lisonjeado, muito feliz e agradecido pelo convite. E estar aqui hoje, gente, é um sonho, né? Ser reconhecido como um talento, como o nome diz aí no quadro.
Talentos Cast, então se eu fui convidado, já me sinto muito lisonjeado, já me sinto um talento, porque vindo uma mulher dessa, um convite desse, uma pessoa dessa com inspiração muito, muito grande para mim. Vocês já têm noção que foi uma pessoa que contribuiu muito para a minha carreira e para eu estar aqui onde eu estou hoje, com certeza. Foi uma pessoa que está na minha vida e que me encoraja muito e que me dá muita força. Ela disse que hoje não tem mais essa garra de essa mesma determinação que ela tinha como antes, mas ela não sabe a força que ela passa para mim. Então eu queria agradecer muito o convite por estar aqui. Estou um pouco nervoso, viu, pessoal? Nem sou tão tímido, mas eu estou aqui acanhado. Mas as você fica lindo acanhado, pode continuar. Gente, meu nome é Jonathan, na verdade. Muitas pessoas me conhecem como Jonathan, mas muitas pessoas me conhecem também como John da ótica, o John dos óculos. E não era John dos óculos, até um dia desse. Né? Eu estou no segmento ótico há 9 anos já, como o tempo passa muito rápido. Né? Então tá com 9 anos que eu conheço essa mulher também, foi logo no meu início de ótica que a gente se conheceu. Eu tenho 8 anos aqui em Russas e você tem 9 anos de ótica, então um ano, né? Se eu tivesse chegado um ano antes, eu tinha conseguido esse caminho. Ah, meu Deus! Pois é, como Deus escreve as coisas, né? Gina, então, eu, antes de ótica, eu fui muitas coisas. Fui garçom na Debs, inclusive. A Debs Confeitaria em Polidebs, né? Tem a Debs Confeitaria, que é onde vende lanches, salgados na pracinha de vocês conhecem. Então, fui garçom na Debs. Vendi semi-joias, até aqueles panos de joias, né? Que os galegos deixam nas casas, né? O menino pegava um monte. Eu até esses dias estava falando com um representante da época, que eu reencontrei ele nas redes sociais, porque foi uma das pessoas também que me ajudou demais. E muita gente me conhece também vendendo móveis elétricos nas lojas Maravilha. Então eu passei por muitas casas e eu precisei passar tudo que eu passei para poder eu ter conseguido fazer alguma coisa. Mas desde o começo, Jonathan, vamos lá, você nasceu de família humilde, aqui de Russas mesmo? Aqui de Russas mesmo, minha família é do interior, né? E mudou para o centro de Russas. A gente é do Sítio Plano, mudamos para o centro. E, gente, eu era um dos melhores alunos da sala de aula. Toda vez eu gostei muito, a gente era muito conversador, mas eu tinha um fácil aprendizado, então sempre eu tirei notas boas, né? Então, logo tive que parar de estudar para trabalhar. Né? Essa foi a verdade. Eu dei prioridade ao trabalho e fui deixando um pouco os estudos. Né? Isso com os meus 17 anos, só que eu comecei a trabalhar de verdade com 9 anos de idade. Né? Aqui em Russas, antigamente, a gente tinha um trabalho manual que era os enfiados da Dakota, que a gente chamava. Que a gente recebia o couro do sapato em casa e a gente costurava manualmente, fazendo, às vezes, um bordado, pregando lantejoulas, pregando canutilhos nos sapatos da Dakota antigamente. Não sabia. Então eu comecei assim. Igual lá em Jaguaruana, né? Tem a rede. Tem a rede, que antigamente era da Dakota. Interessante, né? Sabia. Ele entregava essas peças pra gente poder fazer em casa. Acabou isso, não existe mais? Acabou, era um trabalho por fora, né? Eles entregavam. Então eu comecei a fazer isso com 9 anos de idade. E com 13 anos de idade eu já tomava de conta de uma equipe de mais de 20 pessoas. Eu pegava, distribuía, né? E fazia o pagamento dessas 20 pessoas. Mas você era funcionário da Dakota? Não. Era só emprego por fora, emprego terceirizado. Era o pego abuso, né? Como a gente chama. Então depois disso eu fui ser garçom. Fiz muitas coisas mesmo. Né? Comecei um trabalho muito cedo e teve uma hora que eu precisei não deixar meus estudos, mas eu não segui na carreira, na faculdade, no curso técnico, porque eu me dediquei de cabeça a trabalhar. E trabalhei na Desquipão também, então tem muita gente que me lembra dessa trajetória, né? Que lembra de mim da Desquipão, lembra de mim da Maravilha, lembra de mim desses enviados da Dakota. Então, eu sou conhecido em Russas aí por diversos cantos que eu passei. E como foi que você entrou em ótica? Como foi que você chegou na ótica? Porque depois de tudo isso daí, meu amigo, ótica passa longe, é área de saúde. Eu nunca imaginei. Como foi que isso aconteceu? Nunca imaginei. Eu era muito frustrado, Gina, veja só. Eu trabalhava, assim que eu entrei nas lojas Maravilha, né? Eu era muito frustrado comigo mesmo quando eu via pessoas da minha idade, dos 20 anos, né? Com 20 anos de idade, eu vendo amigos meus que estudaram comigo, que não eram tão bons
nos estudos como eu era, terminando a faculdade. Sim. Então aquilo me deixava muito abalado. Aí eu ficava assim, caramba, como é que pode? Fulano de tal. Que nem era tão bom. E quando você olha para aquele cara que é o fundão da turma, que aí você diz assim, esse cara se... Não é isso. E eu tô aqui sendo vendedor. Eu tô aqui sendo vendedor nas lojas Maravilha. Não acredito. Não desmerecendo os vendedores, lógico, né? Pelo contrário, vocês vão entender o que é que eu vou dizer agora. Foi quando me deu um despertar muito grande. Dentro das lojas Maravilha, eu tive essa revelação. Sim. Do quanto eu era feliz vendendo. Do quanto você gostava de vender, né? O quanto eu gostava de vender. O quanto eu gostava de pessoas. E foi num momento em que eu disse assim, não, mas eu estou bem. Sim. Eu estou no lugar certo, fazendo o que eu gosto. E quando eu me assumi vendedor, foi assim, bom. Sim. Gina, as coisas aconteceram mesmo. Foi quando eu disse assim, não, eu sou vendedor, eu sou bom no que eu faço. Sim. Tenho talento, gosto de pessoas, então eu vou aprimorar isso. Sim. Né? É tanto que até hoje eu digo que eu sou muito mais vendedor do que empreendedor. Sim. Porque eu amo estar no balcão de vendas, amo atender os clientes e sou muito feliz nisso. Então, quando eu estava nas lojas Maravilha, que eu me descobri vendedor, que eu me assumi, que eu assumi esse papel. Me tira só uma dúvida, quando você estava na Maravilha, você já tinha passado pelas joias? Já, já foi lá na frente, né? Foi. Mas ainda vendia. Ainda vendia? Ainda né? vendia também, ainda vendia, sim. É porque eu conheci o Jonathan, assim, eu conheci você de ótica, mas quando eu ouvia falar de você, era com as semijoias. Porque eu vendia Ele muitos vendia anos, joia, ele vendia... Muitos anos. E foi inclusive o passo que me deu para conhecer ótica. Sim. Deixa eu te falar como foi. Eu dentro das lojas Maravilha, sendo gerente já da loja, aí a minha antiga patroa, a pessoa do lado dentro do coração até hoje, ela chegou para comprar, ela estava colocando um comércio em Russas, não era no comércio, colocando um escritório de contabilidade. E ela queria uma central já de 18 mil BTUs. E eu não tinha para vender. A loja não tinha estoque, a central de 18 mil BTUs. E eu convenci ela a levar 2 de 12. Né? A gente conversou e eu fui explicar para ela que ela levar 2 de 12, papapá. E ela amou, né, o atendimento. E me convidou para trabalhar no escritório, só que eu me identifico, eu não me vejo dentro desse escritório. Você já tinha tido despertar para vendas, né? Então não queria contabilidade de jeito nenhum. Também não gosto. Não gosto. Nada de trancar. Pois é, não gosto. Aí eu peguei, de imediato não. Aí eu disse para ela, olha, fora daqui da loja eu também vendo semijoias. Então, quando você quiser, aí ela disse, eu amo semijoias. Vá lá no meu escritório à noite mostrar, peguei e fui. Sim. E dessa venda dessas semijoias gerou uma amizade, que sempre que ela vinha em Russas, ela não era de Russas, sempre que ela vinha em Russas a gente saía e gerou uma amizade mesmo, Sim. né? Maravilhosa. E quando eu recebi um convite para sair das lojas Maravilha, eu ia sair da Maravilha para ir para a F5 Shopping Motos, que era uma loja que a Paula deixou de colocar em Russas, né? Aí, gente, eu estava de mudança, a minha última gerência da Maravilha foi do Moeiro do Norte, então eu estava saindo, voltando de Moeiro para Russas, para trabalhar na F5 Shopping Motos, quando a Paula, eu já estava nesse trâmite com a Paula para começar a trabalhar lá, né? Quando a Antônia me ligou e disse, um passarinho me contou que você está saindo da Maravilha. Aí eu deixei, e você vai trabalhar para mim? Eu deixei, não, de jeito nenhum, já tem para onde ir. Aí ela disse, não, eu estou colocando ótica e eu quero que você trabalhe comigo. Entendi. Aí a gente sentou, acertou os pontos. E ela só ia, isso nós estávamos em agosto de 2014, e ela só queria a ótica para o início de 2015. Gina, aí eu cheguei, mulher, eu não posso ficar até 2015 sem receber, sem trabalhar. Sim. Né? Porque eu já tinha saído da Maravilha, né? Já tinha cumprido a visa Maravilha. Aí ela disse assim, não, eu vou me pagar esse tempo enquanto a ótica vai abrir. Nossa. Aí eu cheguei, cara, ela quer mesmo que eu trabalhar para ela. E aí você tinha mais ou menos quantos anos, hein? Nossa, ele tinha 20 anos. 20 anos. É porque eu te conheci já muito novinho, você estava há 1 ano já, né? Gina, aí você acredita que para quem eu dizia assim, minha ótica, ela tem tanta ótica na cidade, eu não vou para ótica não. Eu deixava de ser gerente de uma loja enorme de motos para o grupo,
F5, que é um grupo estável na cidade que está crescendo muito, né? Paulo Peixoto andou aqui gravando, então eu tenho uma admiração muito grande por ela e um respeito também. Agradeço pela oportunidade que eu tive lá e fui para a ótica, porque para todo mundo de aqui dizia, gente, uma altura tão grande em ficar na F5 shopping mall, assim, para a ótica, para todo mundo que eu dizia, eu disse assim, para a ótica. Não vinda tanto com você. Que é estilo, né? Pois hoje você vai entender bem o que eu vou lhe dizer agora. Ótica, quando entra na veia da gente, a gente não sai nunca mais. Eu lembro da minha trajetória de ótica, eu tive fábrica de confecção, entendeu? Eu passei, meu Deus, eu fiz secretária executiva, eu fiz tanta coisa, mas a minha cabeça era em ótica, porque eu já tinha provado do doce mel da ótica, eu sempre digo isso, tá? E é porque você, na realidade, quando você chega na ótica, você descobre, assim, o prazer de você pegar uma pessoa que não enxerga bem e você vender o melhor óculos, a melhor qualidade. A satisfação quando você pega uma pessoa com uma miopia alta, que tem, que sente vergonha daquele óculos grosso e você consegue entregar para ele algo muito maravilhoso, isso é prazeroso. Outra coisa muito que foi o que mais eu pensei em ótica, Jonathan, não sei se você concorda comigo, que é o fato de que assim, você vai comprar uma moto, você compra a moto, leva a moto. Você vai comprar um eletrodoméstico, você compra e leva, né? Quando você vai comprar um óculos, você compra e não leva. E aí você tem que ter a confiança de que você vai receber aquilo que você comprou. E isso é muito louco, né? Você compra, óculos não é barato, tá certo? É um bem preciosíssimo que todo ano você tem que trocar, porque você compra um celular, ele é caro, mas quanto tempo ele vai durar? E você compra um óculos hoje, daqui a um ano você tem que trocar. Então, assim, você tem que ter a confiança no que você está fazendo e quando você passa essa credibilidade, entendeu? É muito prazeroso pra gente, né, Jonathan? Isso é algo que eu prezo muito, eu sei que você também, porque eu conheço a sua qualificação. Mas voltando aqui atrás um pouquinho, antes da gente entrar em ótica propriamente, a gente vai conversar bastante sobre isso. Jonathan, eu sempre digo, eu quero dizer isso para você que está me ouvindo, que a primeira coisa que um vendedor vende é a sua imagem. Você pode até não conhecer o produto, mas se você é um vendedor nato, a primeira coisa que você vai vender é a sua imagem, o seu nome, tá certo? A sua credibilidade, porque isso é essencial no nosso ramo de ótica e é essencial num vendedor. Aí você me disse muito vivamente isso daí com a Antônia, né? Ela foi comprar um ar-condicionado de 32 mil BTUs e você pegou e vendeu 2 de 12, né? Era 24, né? Ela queria 1 de 18 e 2 de 18. 2 de 12. Pronto. E aí levou 2 de 12. Então, assim, é isso que faz a diferença de um vendedor, tá certo? E você sempre passou essa imagem de credibilidade, tá? Aquela pessoa confiável, aquela pessoa honesta, aquela pessoa que realmente aquilo que você está vendo passa essa empatia, passa essa segurança, né? Graças a Deus eu cheguei no segmento ótico uma época que a gente conseguiu mudar o segmento. Porque antigamente óculos era aquele mal necessário. Na verdade as pessoas usavam porque era o jeito. E eu cheguei numa época que o comércio, o segmento ótico estava transitando para um modelo de óculos mais estiloso, de empoderamento, lembra? Sim, lembro. E foi nessa época, Lembro. quando eu entrei, e foi fantástico, né? Das pessoas chegarem na ótica e quererem usar óculos. Né? Então eu me apaixonei pelo segmento. Sim. Né? Da pessoa tirar aquele óculos antigo e colocar o óculos novo e se sentir bem com ele. Se sentir mais bonito, se sentir mais bonito, se sentir jovem. Sim. Porque as pessoas tinham aquela ideia de usar óculos é coisa coisa de velho. velho. Então quando eu cheguei no segmento em que a gente conseguiu mudar essas ideias, esses pensamentos, nossa, é muito prazeroso. É muito prazeroso. É muito prazeroso. É algo gostoso. Gerar esse empoderamento, e eu costumo até dizer que a gente precisa muito parar de dizer o que a gente tem que usar. Né?
Porque a gente ainda vê muito no segmento, as pessoas dizem roxo quadrado com não sei o que, roxo redondo usando não sei o que. Eu digo assim, não, você vai usar aquilo que o seu estilo determina. Sim, sim. Aquilo que você gosta, aquilo que você quer, né? Então a gente, eu até costumo dizer que essas modelos plus size hoje usam tudo. E tudo fica bem. É verdade. Então por que quando tem um roxo redondinho eu não posso usar o óculos redondo? Por quê? Uhum. Eu posso usar aquilo que eu quiser, assim me sinta bem. Exatamente, é isso mesmo. Agora, Jonathan, vamos lá. Aí você foi trabalhar com a Antônia? Fui trabalhar com a Antônia na ótica. Passou quanto tempo com ela Passei aí? quase 3 anos com ela, erguemos uma marca que é um sucesso até hoje. Sim, né? sim. E foi muito prazeroso porque de lá fiz amizades, fiz família que eu levo na minha vida até hoje. A gente teve um reencontro recente dos fundadores da loja. Então foi muito prazeroso. É muito prazeroso para mim ver a loja até hoje. E aí, qual foi a hora que o Jonathan resolveu deixar de ser o empregado da ótica e passar a ser o empreendedor, não ainda da ótica do John, né? Ainda houve uma outra vertente, né? Quando eu fiz um curso de Libercoach com a Cristian. Tá, eu vou fazer agora. Vai fazer agora. Esse curso foi muito esclarecedor. Foi onde dentro do meu coração nasceu a vontade de ver meu negócio. Foi quando eu entendi que eu só ia ser feliz e realizado quando eu conseguisse fazer aquilo que eu queria. Sim. Colocar a minha cara na ótica. Sim. Né? Então dali eu saí com o dia e a hora que eu ia ter minha ótica. Né? E deu muito certo para mim. Né? Fiz a minha ótica, que foi uma sociedade com outra pessoa. Infelizmente não deu certo. Não deu certo não, deu super certo. Deu certo. Porque foi um aprendizado maravilhoso. Foi 1 ano e meio só de sociedade nessa outra ótica. E cada um seguiu o seu caminho. Aí na época, né, eu comecei a trabalhar em domicílio. Pois é, aí gente, olha lá, que massa. Isso aí não pode deixar, não pode passar com essa sua maneira de falar banal, não. Vamos lá. Aí, olha foi só. Foi quando a mágica aconteceu. A mágica aconteceu. Olha, eu gosto muito de dizer isso, sabe, Jonathan? Às vezes, as pessoas pensam que é o fim, né? Você passa, eu tô bem, eu tô aqui numa ótica, eu tô sócio e aí não deu certo por algum motivo, e aí eu vou ter que recomeçar. Começar do zero, né? E aí é onde vem o medo, é onde vem a insegurança, o orgulho, né? Às vezes, não estou dizendo no seu caso, porque no seu caso não houve, eu acompanhei. Eu estou falando de cadeirinha, porque não é você que me contou, eu acompanhei. Eu fui conversar com você disse, Gina, eu vou começar. E aí assim, o cara começou a vender de porta a porta ele me mostrou as armações que ele comprou, ele abriu a mala e me mostrou lá no teu apartamento, né? O que ele. A minha loja. A sua loja, a minha loja, tá aqui. Né? E assim, com muita seriedade, com muita simplicidade. E detalhe, eu tenho um detalhe importante nisso aí. Foi logo quando começou a pandemia. Entendeu? Aí era tudo assim, você olhava a circunstância e parecia assim, poxa, como é que pode? É impossível isso dar certo, porque além de tudo, eu tô aqui de sacoleiro, né? Vamos dizer assim, porque a palavra é mais ou menos essa, que ele ia de porta em porta, e ainda assim veio a pandemia. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O cara me deu aula. Porque eu estava de porta fechada, e eu fui lá com ele pra gente tomar um vinho, tô lembro? E aí ele disse, Gina, vá pra dentro da loja, mesmo de porta fechada, começa a dar com seus clientes e vai dar certo, eu tô vendendo, tá? Tu lembra disso, Jonathan? Ele me deu aula, ele me encorajou, entendeu? E me mostrou o caminho das águas e como fazer, isso é generosidade, tá certo? Ele estava em plena época de pandemia, em pleno ele começando, ele me deu uma ajuda gigantesca com o carro que eu estava precisando para fazer, ele estava com o carro parado, que era um carro de som, e ele me emprestou esse carro por não sei quanto tempo, depois eu pedi para comprar e ele disse, leve, você paga quando você quiser. Então, essas coisas, Jonathan, é que faz a diferença, sabe? Não é, o cara do nada aí, tá abrindo loja em tudo quanto é canto,
Mas... E foi de uma vez, foi de repente? Não foi de Não uma foi vez, de não foi de repente. repente. Não Eu tenho foi. 9 anos de ótica. Eu precisei aprender do início, do zero mesmo, errando muito. Né? Porque foram muitos erros. Mas pra assim, poder a crescer. sua generosidade, o seu jeito altruísta, o seu jeito abençoador, porque você é uma pessoa muito abençoadora, não só de ser abençoador, não é só a parte de financeira, não. É abençoador numa palavra, num sorriso, entendeu? Num jeito de conduzir as coisas, na troca de ideias, né? Porque a gente faz muito isso, nós dois, né? A gente troca muita ideia e a gente quer queira, quer não, ele me ajuda e em algum momento eu também tenho ajudado ele, né? E aí, assim, surgiu a ótica do Jonathan. E foi assim, foi em julho de 2019, né? Enquanto minha mãe, por proteção, dizia assim: meu filho, não continue mais com ótica não deu certo para a sociedade. Você já tem uma marmitaria, vem para uma marmitaria, a gente porque você abriu vende na R$25, época, né? Então, você tem uma marmitaria, vamos para a marmitaria e fique só com a marmitaria, não vá mais para ótica não, porque você não vá, tente a marmitaria. Gente, mas no meu subconsciente era o tempo todo dizendo assim: continue. Foi quando eu decidi começar a ter óculos em domicílio, eu quero dar desse mérito porque eu tive uma inspiração, que foi a Simária Cruz, ela é de Fortaleza, talvez ela nem conheça, mas eu falo o nome dela aqui. A Simária Cruz, ela vende em domicílio até hoje, né? E quando eu vi aquilo, eu falei: caramba, que massa! Né? Ela ainda vender repartições públicas na casa de clientes, de vários famosos. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei: será? Mas será que vai dar certo aqui? Porque a realidade da capital é diferente da do interior, né? Mas mesmo assim, eu cheguei a comentar. Coloquei essas armações numa mala e fiz a primeira venda em julho de 2019. A minha meta, como eu já tinha restaurante, minha meta era vender 20 óculos por mês. Eu disse assim: não, eu vendendo 20 óculos por mês está ótimo. Eu não sabia o que Deus tinha preparado. Sim. Eu não sabia. Eu já ia fazer quase 5 anos de ótica, né? Entre essa sociedade, entre o tempo que eu fui gerente da ótica, né? Então eu já tinha 5 anos de ótica, então muita gente já me conhecia da ótica. Né? Então quando eu comecei a divulgar no meu Instagram, eu fiz um Instagramzinho para as vendas, então quando eu comecei a divulgar, ficou aquela coisa que eu tive muita ajuda da Everardo, né, que é meu companheiro, que eles mandam muito bem no marketing, então... ninguém pode deixar de falar. De jeito nenhum. Ele é meu xodó. Então, eu tive muita ajuda dele. Quando eu decidi continuar, eu tive todo o apoio dele. Então, foi assim, algo que pra mim... Eu me lembro que quando eu cheguei lá no seu apartamento, era tu com as armações e ele lá no marketing. Filmando, até as armações que eu comprava, ele chegava tudo, chegava na casa do cliente, ele filmava. Então começou assim, né? E Gina foi uma forma tão mágica, tão abençoada, que em menos de um mês eu estava vendendo 20 óculos por semana. Eu e você somos do segmento há um tempo, a gente sabe que dentro de ótica, com a estrutura que nós temos hoje, né? Graças a Deus a gente tem lojas abençoadas, com estrutura muito boa, ampla, né? A gente tem uma loja assim, de uma estrutura que comporta a gente atender uma demanda de pessoas bacanas, né? Tanto a minha como a sua. Então a gente sabe que a gente atender 20 clientes na semana é uma bênção, né? Demais. Na estrutura que a gente tem hoje. Imagina você não ter estrutura nenhuma, ter uma mala. Olha o tamanho da credibilidade, né? Que foi lá o que eu falei lá atrás. Você sempre passou profunda credibilidade. Então, isso aconteceu em menos de um mês. Eu fiquei sem acreditar. Aí, isso aconteceu em julho de 2019. Aí, gente, em 6 meses a gente estava numa situação que as pessoas chegavam na minha porta às 7 horas da manhã, que eu estava entrando na casa dos clientes às 11 horas da noite. A gente tem vídeos até hoje que a gente faz as nossas contratações, a gente mostra isso. A gente indo na casa de cliente 11 horas da noite, em Quixeré, em Flores, aqui em Coisas, e os clientes abriam as suas portas, estavam nos esperando para poder comprar. Gente, era uma coisa que não dá para acreditar. E sabe o que é que eu te digo, Jonathan? Eu acho isso muito louco, é porque assim, é até um assunto que eu conversei com você antes desse podcast, a respeito do bairrismo, né? Porque nós não temos uma população bairrista. O povo ele sai daqui para encontrar em Mossoró, ele sai daqui para encontrar em Fortaleza, ele sai daqui para comprar lá no Aracati, ele sai daqui para comprar em qualquer canto, pelo bel prazer de dizer que comprou em um outro lugar.
né? Né? Fora de Verdade. Búzios. E isso é algo assim que eu já venho batendo nessa tecla nos Sim. podcasts, não é só com você, mas você também sente, né? Sim, com E certeza. você conseguir fazer uma coisa, uma venda dessa em pessoas que pensam que ainda tem essa mentalidade, aí é que é muito bacana, Até né? porque também, quando eu chegava na casa das pessoas, aí a pessoa que me chamou para ser atendida, né, já me conhecia. Mas o vizinho, os amigos que estavam vendo aquele atendimento ali não conheciam. Aí falava assim, como é o nome da ótica? Eu ia dizer o quê? Que eu não tinha nome. Aham. Entendeu? Entendi. Eu achei, não tem ótica ainda não tem nome ainda não. Mas já vai ter o nome. Eu dizia para as pessoas, mas já vai ter o nome. Então, eu era muito honesto em dizer isso, que a ótica não tinha nome ainda, não tinha estrutura, não tinha loja física. E a gente dizia, mas um dia vai ter. Né? E isso foi ganhando as pessoas. E quando a gente ia deixar os óculos, eu fui ali atender hoje, né? Daqui a 10 dias, quando eu ia deixar o óculos pronto, aí aquele vizinho que via que realmente eu ia deixar sim. o óculos ficou bom, aí eu quero também. Então foi uma coisa assim que foi. Foi um boom, né? Foi um boom. Foi você se reinventou. Aí a gente não Foi dá uma mais nova conta. forma de vender. A gente não estava dando mais conta, só era eu e o Everardo, então era a gente para vender, fazer entrega, levar o cliente para consulta, fazer também pós-venda, dar assistência, né? Porque quantas e quantas vezes eu saí de Búzios para ir em Quixeré, só trocar uma plaqueta, ajustar o óculos. Muitas vezes eu não fui para vender, então eu ia também para fazer manutenção. Sim. Né? Então, Gina, quando eu cuidei, a gente não estava mais dando conta, eles prepararam, não tem mais como você salvar os dois. A gente precisa colocar pelo menos. Vamos alugar uma salinha, um cantinho pequeno em Quixeré, para poder atender pelo menos aquela demanda de Quixeré que a gente tinha um bom público lá. Sim. Gina, de repente a gente conseguiu um ponto muito bonitinho não, que a gente pensou reformar tudo, mas um ponto estratégico. Aí eu achei, esse ponto aqui até vai ser uma loja. Vamos reformar um pouquinho aqui, dar um jeitinho. Gente, Quer dizer que a ótica do João nasceu em Quixeré? O primeiro ponto foi assim, o primeiro ponto que foi alugado foi em Quixeré. Sim. Né? Aí o que aconteceu? Começamos a reforma, começamos a divulgar aqui, aconteceu lá, que a gente ia colocar um ponto de apoio, não era nem loja. Olha, como eu não sabia o que Deus preparava para mim. Porque Mas já tinha nome, Me desculpe. Que não tinha nome ainda. O nome foi o povo que colocou. Gente, eu sem brincadeira, eu digo assim, eu achava tão brega a pessoa colocar o nome dela na placa da loja. Tipo assim, Sandra Modas, alguma coisa assim do tipo. Gente, não tinha outro nome pra botar, não. Botar o nome da pessoa na placa, eu tinha esse pensamento, né? Paguei com a língua. Paguei com a língua, gente, porque quando eu cuidei, como eu não tinha nome de ótica, né? As pessoas começaram a dizer assim, os óculos do John, ele vem aqui na nossa casa mostrar. Os óculos do John são tão lindos, ele é tão legal. Vamos chamar ele para poder ele vir aqui. Os óculos do John. Quando eu cuidei, eu falei, oh meu Deus, os óculos do John. Todo mundo já chamava óculos do John. Os óculos do John, os óculos do John. Então, até que o Instagram eu botei óculos do John. É o Instagram. Aí pronto, botei na Quixeré abaixo. Os óculos do John está chegando aqui. Gina, quando eu cuidei. Aí eu não sabia se ia ser uma loja, se ia ser um escritório, se ia ser um ponto de apoio. Era um negócio assim tão pequeno que eu não tinha noção. Né? Aí vamos lá. Organizei tudinho, reboquei, retelhei, botei os móveis. Imagina como eram os móveis, os óculos penduravam no varal. Um varal de roupa. Sim. Era um varalzinho e a gente pendurava os óculos nesse varal. Mas daquele jeito bem chique, né? Bem com essa aqui. Para o mundo que não é verdade. Não, gente, era muito capricho, era algo assim, muito clean, sabe? Era algo assim, muito diferente. Mas até hoje, né, a gente entra no mercante, a gente olha os varais de roupa, para vender, assim, ó. Mas eu vou te dizer, não era assim um varal de roupa, como ele está dizendo, não, porque era estilo. Aí, Gina, quando a gente inaugurar dia 28 de março, chuta o que aconteceu. Dia 28 de março de 2020, tá? Pra gente inaugurar esse escritóriozinho. Sim, pandemia. Dia 19, o governador decretou lockdown. Gente, hoje eu tô sem cabelo, mas era que eu tinha.
eu botei as mãos nos cabelos, comecei a puxar esse jeito, o que é que eu faço? Porque o pingo de dinheiro que eu tinha, gastei todinho reformando esse ponto para poder inaugurar, e agora, o que é que eu faço? Ter fé. No início, gente, a pandemia foi uma coisa que ninguém sabia. Não foi desesperador, eu me lembro perfeitamente. Ninguém entendeu no início, né? Eu estava, sabe aonde nesse dia? A gente achava que ia fechar uma semana só, né? A gente não sabia de fato. Eu estava nesse dia em Canidé, com uma equipe em Santa Quitéria, com mais de 50 pessoas agendadas, tá certo? Para um atendimento externo. E eu, no dia 19, eu estava lá dormindo, para no outro dia bem cedo, a gente ir para esse pessoal lá em Santa Quitéria quando o lockdown. No dia 19, não abre nada, aí eu falei com o coordenador, mas chegou aí, vai fechar não, já cancelou lá no local, não tem de jeito nenhum para ir. E foi tudo tão louco que aconteceu, que até hoje esse atendimento lá de Santa Quitéria nunca aconteceu. Até essa data de hoje. Foi uma mudança. Foi muito grande, né? Uma mudança em tudo que a gente acreditava, em tudo que a gente fazia, na maneira de trabalhar, na maneira a gente tem que se reinventar, né? Aí eu já tinha colocado a faixa lá fora, que aguarde, nós estamos chegando ao óculos do João, né? Na frente do ponto lá, que eu não sabia se ia ser loja, se ia ser escritório, se ia ser um ponto de apoio, mas já tinha essa faixa ali fora. Os óculos já tudo lá dentro, enfim, estava tudo programado para ter a gente inaugurar dia 28. Então a gente ficou esse tempo muito assustado com o que estava acontecendo. Então no primeiro mês a gente praticamente abandonou a loja lá, porque nem lá a gente pisou no primeiro mês, né? E as pessoas no nosso Instagram perguntando quando é que ia ser inaugurado. A gente não sabe, porque não sabe como é essa situação da pandemia. Quando a gente mudou, a gente estava com uma lista de mais de 20 pessoas nos procurando para poder fazer os óculos, porque todas as lojas estavam fechadas. Né? Gina, para resumir a história, a gente agiu fora do tempo. Todo mundo precisando renovar e a gente foi ousado em abrir as portas. Né? A gente fez muitas lojas em todo o comércio, acho que do Ceará, do Nordeste do Brasil, né? Que precisavam se manter. A gente foi para dentro da loja de uma forma organizada, marcando de meia e meia hora uma pessoa ir lá e olhar as armações. E conversei com um amigo que está com a gente até hoje, o Dr. Matheus, o optometrista Matheus, para poder atender esses clientes essa demanda. Gina, de 20 e poucos clientes, a gente foi um dia para os clientes escolher a armação e no dia seguinte levando a consulta, né? A gente conseguiu atender quase 40 pessoas. Porque não, a gente vai para a população de Quixeré até hoje, Quixeré é pequeno, não tem mais ninguém para vender óculos aqui em Quixeré, não. Gina, foi um estouro no Instagram, todo mundo perguntando, vocês já inauguraram e por que não avisaram, papapá, PPP. A gente fala, um monte de gente procurando de novo. Aí lá vai, na semana seguinte, foi outro estouro de vendas da mesma forma, né? Com muita cautela, com muito cuidado, né? muita responsabilidade, né? Aqui fala, e vendemos de novo a mesma quantidade de óculos, e na semana seguinte de novo. Aí eu comecei a ir na casa das pessoas novamente, mesmo na pandemia, mas as pessoas recrutavam a gente, chamavam a gente, pedia pra ir, e a gente ia de máscara, com todos os cuidados. Então quando eu mudei, olha gente, desde a época que eu comecei em loja, que sabe que a gente paga aluguel, imposto, internet, etc. Então, pagamento de uma equipe, então a gente sabe quanto é que custa para manter uma loja hoje, né, gente? E a gente sabe quanto é que a gente vende também, nosso faturamento sempre. A gente sabe quanto é o valor que a gente fatura para o valor que a gente gasta para aquele faturamento. Tu imagina a gente que eu estava vendendo muito. No mês de abril, de maio, de junho, né, que foi quando começou e tudo isso em loja fechada, né? Nem tinha loja, né? A loja estava fechada. Não, tô falando nas lojas. Enquanto todas as lojas estavam fechadas, eu estava vendendo feito um louco. Se eu trabalhei muito em 2019, em domicílio, em 2020, na pandemia, no lockdown, nós nos viramos em 10. Foi muito bom, incrível. Nós nos viramos em 10, nós vendemos. O que, por exemplo, uma loja com toda a estrutura, a gente vendeu tipo assim, 3 vezes mais que uma loja vendida. Aí quando eu cuidei, eu recebi uma ligação de uma cliente amiga, Jonathan, meu ponto em frente à tua casa está para alugar. Eu não queria alugar, não, vou botar a tua loja, porque Cristina mulher que tá louca. Como é que eu vou alugar se eu nem inaugurei, a gente que tá lá prontinho para inaugurar e o governador não deixa a gente inaugurar? Aluga
alugue, eu faço um precinho maravilhoso pra você, e você quando abrir, você... Gina, eu só acredito que eu tive a ousadia de alugar. Acredito que você me contou, eu acompanhei. Tive a ousadia de alugar. Gina, aí o que aconteceu? Era bem comprido, eu não tinha dinheiro pra reformar. Passei uma parede de gesso do portão da frente para a parede de gesso de 5 metros. E a loja tinha 3 de largura. Então quer dizer, 5 de fundo com 3 de largura. Bem pequenininha. Gina, marquei para fazer do mesmo jeito que eu fazia em Quixeré. O pessoal para irem, né, num dia escolher a massa, no dia seguinte fazer a consulta. Quem disse que pô, gente, na mesma hora, o pessoal foi na mesma hora. Bacana, né? Quebrei a parede de gesso, fez num dia, quebrei a parede de gesso no outro dia. Botei para 8 metros a loja. Aí, sabe, eu tenho essa imagem gravada. A gente tinha uma pessoa que trabalhava na Secretaria de Educação, que foi com a família comprar. Foi ela, o esposo e uma filha pequena. Gina, quando ela chegou, ela não teve uma pessoa maravilhosa. Quando ela chegou, que ela viu que a loja estava lotada, todo mundo de máscara, mas estava cheio, né? Aí eu peguei, chegou pra mim, não tem como você esperar aqui fora, porque não cabe, né? Eu já tô cheio de gente. Não tem raiva, não vou pegar umas cadeiras e botar aqui na calçada pra você sentar. Já imagina mandar o cliente sentar na calçada, porque a loja não cabe, né? Aí ela sentou na calçada, até que chegou a vez dela de sair medida, a gente atendeu. Aí agora, em novembro do ano passado, né? A gente reinaugurou a nossa loja, veio pra cá pra mais no centro, né? Aí eu mandei um convite pra ela. E foi muito emocionante pra mim quando ela chegou na inauguração. Ela atendeu o meu pedido, entendeu? Pra mim foi muito emocionante quando ela chegou na loja, porque me veio o filme na memória na mesma hora. A loja linda, grande, né? A loja dos sonhos, um ponto assim que é um presente de Deus, é esse ponto da nossa loja matriz aqui em Luzes. Então, quando ela entrou e passou o filme do começo, quando ela chegou naquele pontozinho que não coube ela dentro da loja, ela foi sentar na calçada. Nossa, foi um momento que na minha inauguração foi muito emocionante ter ela lá, né? Porque me reacendeu na mesma hora. Então, eu dei um abraço, agradeci muito por ela estar nesse momento comigo novamente. Então, e nessa pandemia, com uma mágica, eu costumo dizer até assim, né? Trabalhando muito, mas com muito amor, com muita satisfação. As pessoas dizem assim, Jonathan, foi muito difícil, foi muita luta, foi muito... Eu costumo dizer, foi, a gente trabalhou muito, mas eu não posso dizer pra você que foi muito árduo, que foi muito difícil, que foi muito assim. É muito prazeroso, porque né? Foi muito prazeroso. Você disse uma palavra aí, Jonathan, que é o que eu queria levantar aqui para quem está nos ouvindo, que é o case do empreendedorismo. É o nome ousadia, tá? Você disse, eu fui muito ousado. E não existe empreendedorismo sem ousadia. E tu alugou um ponto no meio da pandemia, que tu não sabe nem quando é que o governador vai autorizar abrir a loja. Exatamente. Tu tendo um ponto fechado, que não tinha nem aberto ainda. Então, essa ousadia, essa coragem é o que faz o empreendedor, tá? É o que faz, é a mola mestra do empreendedorismo, é isso daí. Eu acho isso assim, algo que todo empreendedor tem que ter. Às vezes eu me sento ali perto do Lelé, eu vou lá e o Lelé é uma enciclopédia viva, né? E aí o Lelé, ele tem uns insights que ele quando ele disse assim, uma vez ele disse assim pra mim, minha filha, ser empreendedor é muito difícil, porque você é empreendedor a vida inteira, mas às vezes um passo mal dado você volta a perder tudo que você fez uma vida toda. E essa coisa de você saber, de você arriscar, dar um passo e arriscar o empreendedorismo é algo que você tem que ter muita ousadia. Porque se você não tiver, você tem uma hora que acaba que você tendo medo, né? Porque o medo sempre faz parte de quem está usando, mas você tem que acreditar no seu trabalho, né? Para trás. Eu estou sempre não fica. Vai no para trás. mesmo lugar você vai ficar. Se eu você sempre não digo for isso. ousado, você está dando um passo para. As pessoas dizem assim pra mim, Gina, tu mexe a cara na rede social e agora com podcast, agora fazendo live. Aí
Aí eu digo assim, qual é o case do momento? O que é que se propicia lá para frente? Qual é a tendência no mercado? É o que, gente? É rede social. Então por que eu ainda vou ficar, entendeu? Detrás da rede social, se isso é o que está propiciando daqui para frente. Então, ou você tem coragem, ou você tem ousadia, ou você tem vontade do novo, ou você perde o medo do novo, ou você se reinventa. E outra, você tem que acreditar no seu potencial. Tu já pensou, Jonathan, se lá atrás você tivesse tido medo, entendeu? Você não teria alcançado. Não, o medo ele existe. O medo ele existe. Eu estou falando meu medo, o medo de não fazer. O medo existe. Mas você tem que encarar o medo e você tem que dar um passo à frente. Uma amiga né? nossa, na verdade, já viu uma vez. Sim. A viu uma vez assim, se você tá com medo, vá com medo mesmo. E eu te botei aqui na cabeça, chega mesmo. Vou com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É isso mesmo. Porque não é fácil, ninguém diz que é fácil. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe muito bem que esse mundo que a gente pinta, sabe? Da venda e tal. Tem o outro lado, gente. Tem o lado dos problemas, né? Tem o lado da gestão de pessoas, que é maravilhoso gerir pessoas, mas é o mais difícil. No nosso negócio, o mais difícil do empreendedorismo é gerir pessoas, é conseguir pessoas que olhem na tua direção, que queiram a mesma coisa que você quer, e você replicar você mesmo. E eu queria que você até falasse um pouco a respeito disso, tá? Que hoje você detém aí quantos funcionários direto e indiretamente? Hoje a equipe Óculos do João tem 40 pessoas. 40 pessoas, né? E as lojas com 40 pessoas. Aí são 40 cabeças diferentes, Sim. São 40 problemas diferentes que cada um tem do dia a dia, são 40 formas de pensar, certo? A capacitação dessas pessoas, porque você não pega ninguém pronto, até porque não tem ninguém pronto no mercado, né? E é nesse case que eu queria que a gente está caminhando aí para o final, e aí eu queria que a gente finalizasse com isso, tá? Com essa parte de então, quando ficou entre duas lojas, né? Era muito fácil porque dava pra gente comandar. Mas a partir do momento que a gente decidiu abrir mais lojas, foi quando a gente pensou assim, será que eu vou conseguir outras pessoas como eu? Sim. Com o mesmo carisma, com a mesma simpatia, com o mesmo dom de resolver problemas, porque eu considero que Deus me deu um dom. Eu tenho um chama para meninos problemáticos, desde a Loja Maravilhas, tem aquele filme chato, problemático, chega para ser atendido por você e adoram. Porque, gente, eu tenho essa facilidade de comunicação, de resolver problemas. Então, será que eu devo procurar pessoas assim como eu? Então isso deixa a gente muito apreensivo. Não é alugar o ponto e abrir a loja. Você sabe disso, né, gente? Não é. Mas porque a gente, graças a Deus, pelo tempo de comércio que a gente tem hoje, a gente já tem a manha de chegar em qualquer cidade, gente. Em qualquer cidade, né? Em qualquer estado, né, Gina? E a gente abrir uma loja e dizer assim, tá aqui, tá pronta. Tá pronta. O material físico é a coisa mais fácil que tem. O difícil é o material humano, né? Outro Jonathan, e até a gente entender que a gente não vai encontrar outras Gina, outro Jonathan, outras pessoas como a gente, replicar isso é o que a gente precisa se reinventar todos os dias. Como empreendedores, expor o quanto a gente é afetado com a falta de profissionais qualificados e também profissionais não qualificados e que não querem se qualificar. Sim. Porque hoje a gente vê muito mimimi nas redes sociais, as pessoas dizem, os empreendedores não dão oportunidade para pessoas que não são qualificadas. Sim. A gente não vê, né? E a gente não externa também os nossos pensamentos. Sim. A gente só externa entre a gente. Verdade. A gente tem a mania da gente conversar entre a gente, da gente conversar com o outro empreendedor, e a gente não conversar assim, para eles, para vocês que estão procurando emprego, que vocês precisam fazer um currículo bem feito, personalizado para cada empresa, que vocês têm uma internet, todo mundo tem um telefone nas mãos. Por que você não busca conhecimento através do seu telefone de como vender, de como são as áreas de escritórios? Se capacite. O problema das pessoas é que as pessoas querem que nós, como empreendedores, vá capacitar. Por que você não investe em você mesmo? Se nem você às vezes investe em você mesmo, como é que você quer que outra pessoa invista? Isso.
Então vocês precisam... Gente, eu já tive currículos de funcionários bons, né, que hoje estão comigo até hoje, mas se fosse contratar ele pelo currículo dele que ele me entregou, ele não estaria comigo hoje. Sim. Se fosse radical esse ponto. Sim. Né, gente? Eu acredito que com certeza vai ser isso com você também. Sim. Né? Foi Então, por isso que nasceu a dor de capacitar essas pessoas para esse mercado de trabalho, exatamente. entendeu? Então, as pessoas têm muito esse mimimi. Ai, só contrata se tiver experiência. Ai, só... Não, gente, não é verdade. Gente, o nosso sonho é contratar pessoas que queiram. Jonathan, hoje, diga aí para quem está nos ouvindo, o que é necessário, tá, para fazer parte desse case de sucesso da ótica do John, tá? O que você busca hoje em um profissional? Que ele queira estar com a gente, que ele acredite na empresa, que ele queira crescer junto com ela, que ele acredite no crescimento da empresa e que ele ame trabalhar com as pessoas. Não é gostar, não. Porque gostar, Gina, a gente gosta de alguém, os erros daquela pessoa já azeda. Agora, quando a gente ama, a gente fica cego, né? Assim, a gente fica cego de amor. Né? Então, para trabalhar com pessoas, não precisa gostar de pessoas, não. Precisa amar mesmo. Verdade. Amar. Porque quando a gente ama, a gente não vê as dificuldades. Até a gente vê, mas a gente acha super compreensível. É isso mesmo. Não é verdade? Então, para trabalhar com a óculos do João, você precisa amar, se apaixonar. Pode ser em qualquer área. Você pode trabalhar no departamento pessoal da óculos do João, na montagem, na cobrança. Você tem que amar pessoas. Amar. Se você não amar, se você não se identifica em lidar com pessoas todos os dias, infelizmente, não. Você vai ter que procurar outra área na sua vida para trabalhar. Isso mesmo. Gente, que conversa boa, né? Você é muito inspirador, tá certo? Eu desejo a você toda a sorte do mundo, tá? Siga aí a sua carreira de empreendedorismo, de crescimento, tá? Eu dei uma paradinha, tô entregando a bola pra você, tá certo? Ela passa uma força, uma energia. Ela diz assim, parem agora, mas ela não para, porque ela incentiva a gente, né? É aquela coisa assim que ela dá uma garra muito grande, porque eu lembro da Gina, nesse desfile que ela falou que eu vi, né? Quando eu vi aquela mulher ali, naquela passarela ali, dominando naquele desfile, eu disse pra Gina, eu disse, ai, como que é isso aí? E eu quero até hoje. Tá certo. Então assim, olha, não tinha como, viu, Marcos, ser menos do que isso, não dá mesmo. Você vai dar umas cortadas aí em alguma coisa, porque conversar sobre ótica já é algo muito grande, a gente janta juntos, né? Quando a gente marca de estar junto. Vocês imaginam aí como é que é, né? Será que essa conversa termina cedo? Será que uma hora dá pra hoje? Não termina não. Então assim, amigo, obrigada, tá? Obrigada, sabe? Sou sua fã demais, entendeu? Torço por você. Você é um case de sucesso, tá? Você é alguém que a gente se inspira e é inspirador e é inspirado, porque você não é um copo cheio. Você percebe que você aceita muito o que as pessoas têm a falar. Você não se tornou aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que acha que já sabe de tudo. Você não mudou na sua essência, tá? Eu acredito que esse seja o seu maior case de sucesso, esse seja a mola mestra do sucesso da ótica do John, tá certo? Tem pessoas apaixonadas trabalhando com você, tá bom? Pessoas que realmente vestem aí e botam a ótica do John para acontecer, tá? Muito obrigada por ter dado esse tempo aí pra gente, foi enriquecedor saber da sua história. Eu já sabia, mas muita gente não sabe, né? Então assim, por isso que eu deixei você abrir seu coração, falar aí. O Marcos todo tempo mostrando ali o horário, mas eu deixei você contar essa trajetória tão linda, tão bonita, né? E para que todos saibam que se você quer ser um empreendedor, ousadia, coragem, trabalho árduo, fé, entendeu? Vai, como diz a nossa amiga Vilma, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, que eu tenho certeza que você vai chegar lá, tá certo? Amigo, encerre aí, dê um tchau aí pra esse povo. Muito obrigada. Pessoal, durante toda a pandemia a gente ouviu falar no vai dar certo, né? Vai dar certo, vai dar certo. E durante a pandemia a gente formou 8 lojas dizendo que já deu certo.
Então, se você tem alguma dúvida, se você quer investir, não pense que vai dar certo, não, porque já deu. Tem que pensar muito positivo, tem que arregaçar as mangas e trabalhar com muito amor. Então, muito obrigado pelo espaço, Gina, muito obrigado por estar aqui. É uma gratidão, uma alegria enorme. Tomara que a nossa conversa sirva de inspiração para você. É isso que a gente procura, né? A gente tem que ser inspirador mesmo, tá? Isso é uma inspiração, para que as pessoas olhem pra gente e vejam que pode dar certo, que pode acontecer. E ninguém aqui, nem eu, nem o Jonathan, nós começamos cheio de dinheiro, não. A gente começou lá devagarinho e você também pode, tá? Então, gente, eu espero que esse podcast de hoje tenha entrado na sua casa e ele tenha entrado no seu coração. E que isso seja uma inspiração muito grande para você. Um beijo grande e até a próxima.